Se doar a Deus e à igreja é um verdadeiro gesto de amor, e realizar esse serviço através de um dom é ainda mais admirável. A artista Esther Kodaira, da cidade de Valença do Piauí, utiliza o dom do canto para servir sua paróquia e seu grupo de jovens, o EJC. A caminhada de fé da artista veio apenas na sua adolescência. Quando criança, chegou a frequentar algumas missas, mas foi só depois que ela despertou seu interesse sincero pelas coisas da igreja. Esther conta com mais detalhes sobre o início dessa história. A minha caminhada realmente mesmo foi na adolescência, o meu despertar. Realmente foi na adolescência, que eu participava muito de terço e tinha uma certa curiosidade sobre os santos, principalmente sobre Maria, que era aquela mulher que eu via, que eram várias e eram uma só, e era uma coisa que eu não entendia, queria saber mais, entendeu? Eu queria, tinha aquela curiosidade de saber quem é essa mulher, por que ela é várias em uma só e é só Maria e não é Maria, tem outros nomes, então eu tinha essa curiosidade. E foi na minha formatura que eu tive que cantar um salmo. Até então eu não sabia como eram as divisões na igreja, que tem salmo, leitura, não sabia porque era uma coisa que eu não tinha costume. E nesse salmo eu passei uma semana ensaiando e estava muito nervosa, porque até então eu só não cantava, nunca tinha cantado. Só lá mesmo, só com todo mundo junto nos textos. E foi a minha primeira experiência, meu primeiro despertar, foi onde eu me encontrei realmente. Após esse importante momento em que Esther descobriu o dom do canto, ela passou a ser convidada mais vezes para participar, servindo nas celebrações, mas ainda assim era algo esporádico. Ela revela quando realmente fortaleceu seu caminhar na igreja. Foi a partir daí. Foi a primeira vez que eu cantei e o padre Kleber Tiviana, que era o pároco na minha paróquia, na época, ele me incentivou a fazer o AJC, porque até então cantei o salmo e parou. Aí ele me carregava para as comunidades para ajudar nas missas com ele, ficava me explicando algumas coisas. E a partir daí, depois que eu vivenciei o AJC, foi que eu passei realmente a ter mais caminhada, participar da renovação, participar de outros grupos e me envolver mais na igreja. A artista revela ainda que através desse serviço de doação por meio do cantar, que sua história com a fé e com a Igreja Católica foi completamente transformada. Se não fosse isso, se não fosse o cantar, eu não sei se eu realmente estaria dentro da igreja, porque até então, como eu falei, eu achava bonito e tal, mas não era uma coisa que eu me via cantando, entendeu? Era só, cantava em casa mesmo, cantava em casa, cantava nos textos, com todo mundo junto, mas não tinha me encontrado. E depois da JC, depois das pastorais que eu me envolvi, dos grupos e movimentos, que eu passei a cantar ativamente na igreja, não só na igreja, mas em outros grupos também da igreja, em outros movimentos, foi que eu tive esse despertar e foi quando eu vi que eu realmente me encontrei. Era como se faltasse uma parte de mim e eu me achei. Foi um verdadeiro abraço, assim. Realmente me encontrei naquilo. Durante esses quase 10 anos de caminhada, a artista já recebeu diversos relatos de testemunhos com relação a esse serviço dela na igreja, por meio de grupos de oração, dentro do encontro de jovens com Cristo, retiros, dentre outros. Esther conta alguns deles. Um testemunho que me toca bastante foi um recente agora, de um amigo meu, Daniel, de Pio Nono, que ele chegou para mim e falou que através do meu cantar e através da minha acolhida com ele, ele sentiu que tinha ganhado uma irmã. É tanto que a gente conversa até hoje, nunca perdemos o contato. E saber que você conseguiu resgatar uma pessoa, porque ele me falou o testemunho dele, e eu saber que eu conseguia de alguma forma ajudar, isso é altamente gratificante, assim, não tem como explicar. É o sangue do meu Deus. Esther revela ainda sobre a importância que a música tem para a sua caminhada de fé dentro da igreja. A importância da música na minha caminhada de fé é tudo é o que eu sou. Costumo dizer que não é nenhuma parte de mim, é justamente o que eu sou, que foi o que
me trouxe, me deu realmente uma nova vida. E é com essa disposição de evangelizar o próximo por meio desse dom dado por Deus que Esther Kodaira segue servindo a igreja e fazendo a vontade do Senhor. Os meus fardos